Será que dá para viver de renda com 500 mil reais? A gente sabe que muitos brasileiros têm aquele sonho de chegar a 1 milhão de reais. Para poder chegar nesse número, é necessário passar pelos 500 mil reais, que é uma baita grana. Agora a pergunta é, será que dá para viver de renda com 500 mil aplicados? Principalmente quando a gente tem um juros mais alto, que é o que está sendo praticado hoje no Brasil. No vídeo de hoje, a gente vai tirar essa dúvida, vai fazer alguns cálculos e você vai poder chegar a uma conclusão se dá para viver de renda com 500 mil ou não nos dias atuais. Uma coisa interessante, pessoal, para poder viver de renda, basicamente você tem três possibilidades. Você pode pegar esse dinheiro e aplicar em renda fixa. E aí você tem dois tipos, né? Você tem a renda fixa privada e a pública. Ou você pode pegar esse dinheiro, por exemplo, e aplicar em renda variável. E aí você também tem duas possibilidades, fundos imobiliários e ações. E a terceira alternativa é o tradicional imóvel, onde você compra ali o imóvel para alugar, etc. Né? E aí você poderia empregar esses 500 mil na compra de imóveis e aí ter um rendimento ali proporcionado por esses aluguéis. No vídeo de hoje a gente vai bater aqui nas duas primeiras possibilidades, né, que é a renda fixa e também na renda variável a gente vai pegar os fundos imobiliários. A gente não vai pegar as ações, porque daí o vídeo ficaria muito longo e vamos deixar essa questão das ações para uma próxima oportunidade. Um recadinho importante. Se você achar que o vídeo foi legal, que contribuiu para você, dá um like e aproveita a oportunidade e se inscreve no canal. Uma outra coisa, deixa nos comentários o que você faria com esse dinheiro, né? Aonde você aplicaria esse dinheiro para ter uma renda ali, para quem sabe viver, né, de rendimentos. Beleza? Então coloca aqui nos comentários que eu quero saber também a sua opinião. Primeira coisa que a gente precisa saber, pessoal, para a gente poder viver de renda, a gente precisa proteger o valor principal, corrigir da inflação e resgatar somente a diferença. Não dá para resgatar todo o rendimento, porque daí eu não vou proteger o principal da inflação. Lembra que se eu aplicar 500 mil hoje, esses 500 mil daqui 10 anos não vai ter a capacidade de comprar as mesmas coisas que ele compra hoje por conta da inflação, né? Ao longo do tempo o dinheiro perde valor porque os preços dos produtos aumentam. Então perceba que a gente tem um grande desafio. Manter o poder de compra desses 500 mil reais, resgatar todos os meses uma parte dos rendimentos, não dá para resgatar tudo porque daí a gente não consegue cobrir a inflação e fazer com que isso perdure ao longo dos anos. Para poder fazer isso, a gente vai utilizar um produto de renda fixa. Quando a gente fala de produtos de renda fixa, existem basicamente três tipos, né? Os títulos atrelados ao CDI ou à taxa Selic, os títulos pré-fixados e os títulos atrelados à inflação. Nesse exemplo de hoje, a gente vai pegar os títulos pós-fixados. Significa o seguinte, quando você aplica num produto atrelado ao CDI, que é uma taxa de juros, a gente já vai ver qual que é o percentual dessa taxa de juros que está sendo praticado hoje, eu consigo pegar um determinado percentual desse CDI. Então, por exemplo, né, se eu pegar 100% de 10%, eu estou rentabilizando 10% ao ano. Se eu pegar 120% de 10%, eu estou rentabilizando 12%. O CDI hoje está pagando bem, está pagando 13,65. Agora, lembra o seguinte, né, a cada 45 dias vai ter uma reavaliação dessa taxa do CDI. E aí ele pode oscilar para cima ou para baixo. Nesse momento, 13,65, o que é um pouquinho abaixo da taxa básica de juros, né? Que é a Selic. Você já deve ter ouvido falar da Selic. O CDI rentabiliza normalmente 0,10 abaixo da Selic, que hoje está sendo negociada a 13,75. Então a gente já tem a primeira informação aqui. 13,65 é o percentual atual do CDI. Agora, eu posso contratar um percentual dessa taxa. Por exemplo, se eu contratar 100% do CDI, eu teria quanto de rendimento? 13,65 ao ano. Mas eu posso contratar inclusive taxas maiores. Por exemplo, eu tenho aqui um CDB, que basicamente é um certificado de depósito bancário, que você está emprestando dinheiro para o banco, que está me pagando 124,5 do CDI. Só que para ele pagar essa taxa mais elevada, ele faz com que eu tenha que deixar o meu dinheiro aplicado por um prazo maior. Nesse exemplo aqui, 2027. Não é esse o nosso propósito, porque a gente quer fazer resgates mensais. Nesse caso aqui não daria para resgatar mensal, já que eu só consigo ter o meu rendimento de volta na data de vencimento, que seria 2027. Então a gente vai pegar aqui um CDB como exemplo que rende 100% do CDI. Nesse caso aqui,
ele me oferece uma liquidez. Ó, eu consigo resgatar esse dinheiro a partir da data de hoje. Então eu consigo fazer os resgates mensais. É claro que tem um ponto negativo nisso, que é pagar o imposto. Quando a gente fala de CDB, eu tenho um imposto a pagar, a gente vai ver mais à frente. Se eu pegar, por exemplo, uma LCI ou uma LCA, esse imposto não existe, pelo menos até o momento. Mas vamos levar em consideração o CDB e depois a gente também vai avaliar o impacto desse imposto no momento em que a gente for fazer o resgate financeiro ali. Show de bola! Então vamos manter o percentual contratado de 100% do CDI? Só em caráter didático aqui, se eu colocar, por exemplo, 120, perceba que o meu retorno sairia de 13,65 para 16,38. Justamente porque eu contratei um percentual maior. Nesse exemplo, 20% a mais do que a taxa atual do CDI. Deixa eu voltar aqui para 100%. Vou colocar aqui os 500 mil reais para a gente poder fazer uma simulação. E aqui nesse exemplo a gente já consegue observar que se eu não tivesse imposto e se eu também não tivesse o fator da inflação, eu conseguiria ter um rendimento anual de 68.250, que seria basicamente esses 13,65 em cima desses 500 mil. Agora, se eu pegar esse rendimento anual e dividir por 12, daria R$ 5.687,50 por mês. Só que esse é o ganho bruto. Para a gente poder ter o ganho líquido, eu preciso primeiro descontar o imposto e para ter o ganho real, eu preciso descontar a inflação. E aí a gente tem um agravante. O mercado considera que essa correção de inflação ela é lucro e ela acaba sendo tributada. Só que na prática não é lucro, é simplesmente uma correção do dinheiro ao longo do tempo. O que acontece? Quando você aplica o teu dinheiro num produto tributado, você vai ter um rendimento e esse rendimento vai ser descontado o imposto de acordo com a tabela regressiva. Até 6 meses, 22,5%, de 6 meses a 1 ano, 20%, de 1 ano a 2 anos, 17,5% e acima de 2 anos, 15%. E aí você pode falar, poxa, Michel, mas aí eu prefiro pegar um produto que é isento de imposto. Só que quando o produto é isento de imposto, normalmente o retorno dele é menor. Então ele proporciona um retorno menor. Quando a gente pega um produto tributável, na maioria das vezes um CDB, acima de 2 anos, mesmo descontando o imposto, ele é mais rentável do que um produto isento de imposto. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar em consideração aqui uma alíquota de imposto de 17,5%, porque seria a alíquota que eu seria tributado no caso de uma aplicação para 1 ano. Eu permaneci 1 ano nessa aplicação, por exemplo. Nesse caso, eu tive um rendimento bruto de 68.250, mas descontando esse imposto, eu teria um ganho aqui líquido, né? Sem descontar, obviamente, a inflação, de 56.306. Se eu pegar esse valor e dividir por 12, daria 4.692,19. E aí o que acontece? Se eu resgatar todo esse rendimento apenas descontando o imposto, eu vou comprometer o valor principal, os 500 mil, porque daí eu não vou estar corrigindo esses 500 mil pela inflação. Agora, quando eu coloco a inflação do período, que nesse exemplo foi de 8,73 dos últimos 12 meses, vai lembrar que a gente consegue ver a inflação do passado, né? Mas a inflação do futuro a gente não consegue saber. Eu vou perceber que se eu colocar essa taxa de inflação, eu vou ter um comprometimento no meu resgate. Obviamente, esse comprometimento reflete o quê? A correção da inflação do período. E aí eu vou adicionar aqui o 8,73 e vou perceber que a inflação ela compromete praticamente 64% do meu rendimento. E aí você consegue perceber como esse rendimento cai drasticamente e como a inflação ela corrói o nosso poder de compra. Perceba que nesse caso aqui, o meu ganho real, ou seja, os juros acima da inflação, é de 4,52. Claro que se a inflação aumentar, ela está em 8,73, se ela subir, por exemplo, para 10, eu tenho uma diminuição de juros reais. E o comprometimento da inflação em relação ao meu rendimento, ele aumenta. Tanto é que se eu, por exemplo, colocar aqui 13,65, vejam que a inflação compromete todo o rendimento de um possível resgate saudável. Eu não conseguiria resgatar absolutamente nada, porque se eu resgatar, eu estou comprometendo os 500 mil ali em relação ao seu poder de compra futuro. Talvez esses números que eu te apresentei aqui te surpreendeu, porque a gente tem aquela falsa impressão de que se eu aplicar a 1% ao mês, 500 mil reais,
Daria ali 5 mil reais e eu poderia resgatar esses 5 mil todos os meses. Não necessariamente. É claro que é assim, pessoal. Se você tem o intuito de utilizar um produto de renda fixa para fazer resgates mensais, é importante você tentar encontrar um produto isento de imposto de renda para que você não seja penalizado a todo resgate pagando imposto. Por exemplo, se a gente pudesse encontrar um produto, uma LCI ou uma LCA, que pagasse 100% do CDI, e aí por característica ela é isenta de imposto de renda, o nosso rendimento sairia de 1.691 para 2.050. Isso levando em consideração uma diferença de alíquota de 17,5% para zero. Mas a gente sabe que nos primeiros 6 meses essa alíquota é mais pesada, é de 22,5%. Só que aí você pode pensar o seguinte, Michel, eu vou pegar esses 500 mil e vou aplicar em fundos imobiliários, porque daí eu tenho um rendimento mensal isento de imposto de renda e a tendência é que eu possa ganhar até mais do que a renda fixa. De fato, isso é uma verdade, porque um fundo imobiliário ele é um ativo de renda variável. Se comparado a um produto de renda fixa que é mais conservador, em tese ele tem que pagar mais. Então eu peguei aqui apenas em caráter de exemplo, obviamente isso aqui não é uma recomendação, peguei 500 mil, distribuí aqui em 3 fundos imobiliários, se a gente considerar que eles vão pagar esses rendimentos, que é o que está pagando até o momento, daria uma expectativa de um ganho mensal proporcionado pelos rendimentos desses fundos imobiliários de R$ 5.437. Só que tem um detalhe importante, Esses 500 mil reais aplicados em fundos imobiliários, eles vão ficar suscetíveis à oscilação do mercado. Então, de repente, esse patrimônio aplicado, ele não vai conseguir ser preservado por conta de condições de mercado. Diferente da renda fixa, que se você não resgatar todo o rendimento, você vai ter esse patrimônio preservado até uma determinada data futura, que pode ser o vencimento. Então não dá para a gente fazer um comparativo, porque são 2 aplicações diferentes. Uma é renda fixa e outra é renda variável. Seria injusto a gente fazer um comparativo, porque existe um componente risco embutido nessas operações que é bem diferente um do outro. No caso de fundo imobiliário, eu tenho o risco de oscilação da cota desse fundo imobiliário, tem o risco também embutido no eventual problema de distribuição de rendimento desse fundo imobiliário, que também pode ocorrer. Então tem uma série de fatores e, claro, cada investidor, de acordo com o seu perfil, ele vai determinar o que é melhor para si. Um outro ponto que a gente pode também levar em consideração em relação aos fundos imobiliários é que existe uma tendência de que esses rendimentos sejam corrigidos pela inflação. Agora, numa hipótese de você ter uma alta de inflação que é acompanhada por uma alta de juros, a cotação desses fundos imobiliários tendem a se desvalorizar. Diferente de uma renda fixa pós-fixada, que aí você está numa aplicação conservadora. Se o juro subir, o teu ganho nominal ele vai aumentar. Não necessariamente o ganho real aumenta, porque a inflação também subiu, mas você vai conseguir aumentar o teu ganho nominal, diferente dos fundos imobiliários que devem sofrer no caso de uma alta de juros consistente. Claro, pessoal, tudo isso aqui é apenas uma simulação. Eu acredito que não existe melhor ou pior, e sim, cada investidor vai saber onde o calo aperta, Tem pessoas que querem ser mais conservadoras, tem pessoas que podem ser mais arrojadas. Cabe a você avaliar o que você considera melhor para compor o seu portfólio para se proteger de uma inflação ou, eventualmente, ter um rendimento mensal, seja ele com fundos imobiliários ou com aplicações de renda fixa, onde você vai fazendo aqueles resgates, Vale frisar que você tem aplicações de renda fixa também que são isentas de imposto, assim como os fundos imobiliários. Então você vai avaliar o que é melhor para você para tomar uma decisão segura, Esse é o importante aqui, é que você adquira conhecimento para tomar uma decisão segura. Espero que você possa ter gostado desse vídeo. Deixa a tua opinião aqui embaixo que eu quero saber. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!